meu nome é Laura e esse é o Sobreviver na Europa. E hoje eu tô de volta com um quadro aqui do canal que eu andei meio parado ali porque as pessoas não gostam muito, mas quem gosta, gosta de verdade. Eu também gosto de fazer esse quadro, hein? Aproveitando o mês do Halloween, estamos de volta com Postmortem. A coisa vai ficar pesada. Se você é sensível a esse tipo de conteúdo, vê outros vídeos do canal, aqui é uma sugestão aqui pra você assistir, porque hoje a coisa vai ficar pesada. Olha que legal minha blusinha, gente, ó. Tiri! Hoje eu vou contar a história da Luísa do Diabo, ou o Anjo da Morte. Ela recebeu a pena mais severa já aplicada em Portugal para uma mulher. Primeiro eu tenho que explicar pra vocês o que é a roda dos enjeitados, ou a roda dos expostos. E era uma roda onde eram deixados os bebês abandonados por seus pais ou tutores. O dispositivo era tipo um tambor que girava e tinha uma portinha de um lado e do outro, geralmente construído numa parede. Construído de uma forma de que quem deixava o bebê para adoção deixava lá e virava e não tinham contato. Quem pegava o bebê e quem deixava não tinha contato. Então era totalmente anônimo. E da mesma maneira, muitos eram colocados de volta para serem adotados por quem ia lá buscando um bebê. Era assim, gente. Você queria ter um bebê, você ia lá buscava um bebê. Era simples assim. Ah, mas que absurdo. Gente, século XVIII. Então era assim. E toda vez que alguém deixava um infante lá, tocava-se um sino para avisar que tinha lá um bebê para recolher. A primeira roda portuguesa foi instalada em Lisboa, na atual Praça da Figueira, até essa mesma ser destruída no terremoto de 1755. Para quem não sabe que terremoto foi esse, tem um vídeo de curiosidade sobre Portugal, vou deixar aqui linkado, você pode assistir lá. Mas se você, como eu falei, se você já está chocado com o mecanismo da roda, saiba que antes de ter essa roda onde deixava os bebês anonimamente, muitos desses infantes rejeitados eram deixados nas lixeiras, no meio das plantações, em qualquer lugar, no canto escuro. Eles eram literalmente largados pela rua. Então a roda era sim a maneira mais eficiente de recolher e dar algum tipo de acolhimento para aquele bebê, para ele simplesmente não morrer de fome, de frio no meio da rua. Não haviam modos contraceptivos e centenas de bebês eram abandonados. Alguns casos pela pobreza extrema, porém a grande maioria eram filhos bastardos, que eram resultados de estupros, incestos e tudo de pior que você pode imaginar. E até mesmo as moças que eram prometidas para casamento acabavam engravidando e eram abandonadas grávidas. Então elas tinham que se desfazer desse filho para poder ter um novo casamento. Ou às vezes faziam tudo escondido, escondia a inteira gravidez, doava o bebê e depois vida que segue, nada aconteceu. Como a roda se tornou uma alternativa menos pior, pelo que estava acontecendo, a polícia também não podia investigar quem pegava e quem deixava os bebês, por isso era totalmente anônimo. Então vamos voltar ao caso da Luísa, a primeira vítima. Em Coimbra era a Casa de Misericórdia que administrava a Casa dos Expostos, construída em 1712, no Monte Arroio. O local em si já era péssimo, tanto para pessoas adultas, você imagina para bebês. Muito quente no verão e muito úmido e abafado no inverno. Ele ficava exatamente num lugar onde não tinha ali uma corrente de vento muito boa, então o lugar era um inferno. Muitos nem acabavam com vida ali naquele lugar, antes mesmo de ser adotado, eles não aguentavam. E os que morriam eram sepultados ali mesmo, gente. Isso mesmo, ali mesmo dentro do local, nas paredes. Sim, nas paredes. Mais de 200 meninos e meninas eram entregues para adoção durante o ano ali numa média, e não conseguia nem viver até o primeiro ano de vida. E agora vamos para a história de Luísa de Jesus, ou Luísa do Diabo, ou o Anjo Malvado, ou Lúcifer. Cada lugar que chamam ela de um nome, porque, né, vocês vão entender. Filha de Manuel e Mariana Ruiz, era uma jovem casada com um homem desaparecido e misterioso. Ela era transportadora de encomendas e levava ali de Coimbra até a freguesia da cidade dela, ali na região, ficava de leve trás. O primeiro crime teria sido cometido em 1770. Luísa aparentava ter acabado de dar à luz, quando foi à Roda de Misericórdia de Coimbra pedir um bebê. A rodeira, que geria ali a instituição, e outro funcionário confirmaram que realmente Luísa estava dando leite, então ela dizia que queria ser ama de leite de algum bebê. E então Manuel, de apenas 20 dias, foi entregue para ela. E esse mesmo infante foi encontrado já sem vida por um lavrador local. E essa teria sido a primeira vítima de Luísa. Matou o infante enforcado. Ninguém percebeu ou desconfiou dela. Uma semana mais tarde ela voltou à roda, com a mesma desculpa de que queria ser ama de leite para mais um bebê.
E dessa vez a vítima foi a pequena Maria, de apenas poucos dias de vida. E foi mais uma que ninguém desconfiou. E assim foram entregues dezenas de bebês para Luísa. E ela sempre dava desculpa de que estava levando, como ela fazia esse leve trás de mombeira, né? De mombeira. Como ela era mombeira ali de um lugar para o outro, ela usava isso como desculpa para que ela estava levando os bebês para as famílias da região dela. Então ela estava fazendo um favor, tadinha. E isso correu ao longo de 2 anos. Até que numa quarta-feira, 1º de abril, a Casa da Roda de Coimbra entregou a Luísa 2 recém-nascidos. E uma mulher chamada Angélica encontrou um dos bebês já sem vida, no meio das oliveiras. E dessa vez o juiz, já sabendo que era Luísa que tinha pego esse bebê que foi encontrado, aí sim eles começaram a desconfiar dela. Ela não fez a menor cerimônia, não negou nada no começo da prisão, não fez cerimônia nenhuma. Porque quando ela recebia os bebês, ela recebia ali uma quantia e recebia um paninho para enrolar o bebê, era dado esse pedaço de retalho. Ela ainda estava com o mesmo pedaço de retalho de que ela pegou esses 2 últimos bebês e que ela tinha usado para estrangular a criança. Detida e interrogada, Luísa confessou 2 assassinatos, mas foi confessando os demais de acordo com o que a polícia ia perguntando, ia fuçando e ia descobrindo. E todas as pessoas que eles foram atrás dizendo, você recebeu algum... Nunca ninguém recebeu nenhum bebê da mão dela. Todos elas davam fim, ela nunca entregou para ninguém, inclusive algumas pessoas nem existiam. E durante a investigação, cada vez mais cadáveres iam aparecendo. O juiz então ordenou as buscas à casa de Luísa. E lá eles descobriram um pote de barro com vários pedaços de cadáveres apodrecendo. Não dava para saber quantos tinham, de quantos eram os restos mortais ali, a não ser por 3 pequenos crânios. E ainda encontraram restos de carne e ainda um corpinho inteiro, mas já sem vida. Luísa teria ali sido cuidadosa o bastante de desmembrar e esconder no começo, mas aí depois de um tempo, já segura de que não seria pega, depois de dezenas e dezenas, ela começou a meio tacar o foda-se mesmo. E já não tinha mais cerimônia nenhuma em acabar com a vida dos pequenos. Tanto que foi por isso que ela foi presa. Interrogada novamente em 12 de maio, ela confessa mais assassinatos. E dias depois, os investigadores ainda encontram mais ossos e mais crânios embaixo da cama dela. Tinha um forrinho de palha, embaixo desse forrinho estava lá enterrada a criança, na casa dela. Foram encontrados cerca de 10 crânios. Então, mais tarde, ela confessou mais 9, depois mais 6 e depois mais 11. Num total de 28. Porém, já haviam sido encontrados 33, sendo que foi entregue para elas um total de 34 crianças ao longo desses 2 anos. E a idade da Luísa ainda chegou a ser uma questão, já que ela tinha 24 anos na época da prisão, e naquela altura a maioridade feminina era os 25. Então a defesa tentou ali alegar que ela era menor, que ela não sabia o que ela estava fazendo, que ela não poderia ser ali julgada como adulta na época, mas o juiz não aceitou isso. Os juízes consideraram que, mesmo assim, os crimes delas ofendiam gravemente a justiça e a moral, e até a própria humanidade. Tentaram argumentar que ela fazia pelo dinheiro que ela recebia das crianças, mas o dinheiro era tipo, sei lá, era muito pouco dinheiro, sabe? Não era o suficiente para ela ficar rica, digamos assim, não era uma coisa que dava dinheiro. Dava ali para ela sobreviver, sei lá, 1 semana, 2 semanas. Não era uma grande quantia, então não era ali uma desculpa válida, digamos assim. Então, em julho de 1772, após 3 meses da infanticida ser presa, ela foi condenada. Primeiro a pagar cerca de 50 mil réis de multa pelo processo e tal, e segundo foi aplicada realmente a sua sentença. Como eu disse no começo, foi a sentença mais cruel já aplicada para uma mulher em Portugal. Então, após 3 meses presa, a infanticida começou a cumprir a sua pena. Ela foi obrigada a andar pelas ruas com uma corda que seria enforcada no pescoço, enquanto um funcionário ia andando do lado e ditando todos os crimes que ela havia cometido. Nesse trajeto, ela ainda era queimada com ferro quente. Chegando ao local da execução, suas 2 mãos foram despedaçadas e, com uma perfuração gradativa no pescoço, ela sufocou e afogou o próprio sangue. E por fim, seu corpo ainda foi queimado e para que ela também não pudesse ser sepultada num cemitério convencional. E a assassina foi morta e torturada diante da população, com muitos aplausos, gritos, rezas. E essa foi a mais severa pena aplicada para uma mulher em Portugal.
Agora, voltando para as rodas, elas continuaram funcionando até meados do século XX, viu, gente? Então, até pouco tempo atrás ainda existiam as rodas. A pena de morte foi abolida cerca de 100 anos depois da morte de Luísa, no dia 26 de junho de 1867, sendo o terceiro país do mundo a eliminar a pena de morte. E aí, o que vocês acharam dessa história terrível, gente? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e faz mais aqui embaixo nos comentários, que daí eu faço mais esses vídeos. Esse, por enquanto, fica como um especial de Halloween e a volta desse quadro. Ainda tenho mais histórias para trazer para vocês. E foi isso, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!